Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas. Vamos ao resumo da nossa aula de ontem. Segundo se recordam, nós estávamos aqui a desenvolver uma teoria, a estudar uma teoria de comunicação que inclui vários axiomas. E estávamos no primeiro axioma que dizia precisamente que é impossível não comunicar. Numa interação, claro, não é isoladamente. É impossível não comunicar numa interação, ou seja, numa interação todo o comportamento é comunicação. Bom, mas antes de ir de avançar, quis trazer ontem na aula, há há umas boas semanas atrás, a propósito de uma crónica da Lídia Jorge em que se falava de formas pouco evidentes, subreptícias, de minimizar as mulheres, e eu falei de uma notícia do Expresso, e encontrei a fotografia, portanto está aqui, uma capa do Expresso Economia de 20 de julho de 2018, em que se noticia que a Cláudia Azevedo vai passar a gerir todo o Império Sonai, e aqui à esquerda, onde tem esta seta vermelha, diz o Expresso que a herdeira terá de mostrar a fibra de gestora em várias frentes. Há décadas que eu leio, pelo menos as capas dos Expressos, nunca vi numa capa do Expresso a dizer de um homem que ele teria de mostrar a fibra de gestor num cargo qualquer de direção. Nunca. Mas Cláudia Azevedo não é homem, é mulher. De maneira que, pronto, está isto arrumado. Vamos então ao nosso primeiro axioma, que é impossível não comunicar numa interação e que, portanto, todo o comportamento é interação, e se há comportamento e há comunicação, então é também impossível não nos relacionarmos com os outros se estamos a comunicar. Portanto, relacionar pode ser ter boas relações ou ter más relações, mas alguma relação a gente vai ter. E nas más relações, paz de que tipo? O que é que corre mal? É isso que nós vamos ver agora nesta aula. Uma primeira distorção da comunicação tem a ver com uma ideia que às vezes nós temos de que aqueles dois eles não conseguem comunicar. Isso não existe, porque de acordo com esta teoria, havendo interação, existe sempre comunicação. Só que neste caso será disfuncional. Como é que nós sabemos que é disfuncional? Quando ela não liga, não contribui para ligar, para aproximar os indivíduos, mas apenas os afasta. E como é que isto acontece? Acontece através de ciclos repetidos de interações negativas. O afastamento pode não ser logo imediato, né? Quanto mais comunicam estas pessoas, que têm comunicação disfuncional, quanto mais comunicam, mais desenvolvem sentimentos negativos entre eles. E desta forma compreendem-se cada vez menos. Porquê? Porque as emoções negativas, já vimos isso noutras aulas passadas, as emoções negativas estreitam a nossa capacidade de pensar e de analisar. Quanto mais negativa é a emoção, mais desligada está a nossa capacidade de refletir, de ponderar, etc. E, portanto, as emoções negativas, à medida que são cada vez mais fortes, contribuem para cada vez menos a pessoa ser capaz de compreender o outro. Ao compreender menos o outro, faz mais erros de comunicação e, portanto, vai acentuar este ciclo e o afastamento vai se dando cada vez mais. Um exemplo da distorção nós vamos buscar exemplos, lembram-se de falar da obra Gorgias, de Platão, 2400 anos, escrita há 2400 anos, 1500, uma coisa assim à volta, e vamos tirar exemplos desta obra, que é um diálogo, não há descrições, não há sequer ele disse, ele respondeu, não há um narrador omnisciente, enquanto ele estava dizendo, pensava, não há nada disso, é só diálogo. Portanto, é só comunicação o que nós estamos a ver. E Platão, o temas-chave desta obra, Górgias, é de facto a comunicação. Muitos outros, porque isto é uma obra-prima da literatura universal. Portanto, há muitos outros temas. E este diálogo é uma discussão.
um debate de ideias entre Sócrates e três interlocutores, principalmente três interlocutores. O primeiro é Górgias, o segundo é Apolo e o terceiro é Cálicos. E Sócrates vai estabelecendo os seus pontos de vista e vai provando os seus pontos de vista ao longo da conversa. Mas há erros de comunicação que se dão nesta obra, neste diálogo, são representados neste diálogo, e é desses exemplos que vou buscar. E há erros e há coisas bem feitas. Eu vou buscar muitos exemplos a esta obra para percebermos melhor do que é que falamos. E então, nesta discussão destes ciclos que provocam sentimentos negativos, vamos buscar um excerto que é num estádio avançado da discussão entre Sócrates e Cálicos, que é o terceiro adversário, portanto já estamos na segunda metade do livro e num estádio avançado. Cálicos não está interessado em continuar o diálogo. Já não está. Eu já perdeu a razão, não consegue provar o seu ponto de vista, porque não, já foi provado que não estava correto, e não quer admiti-lo, mas não consegue interromper o diálogo. Ele não o diz explicitamente, porque há uma assistência que está a ver o que é que está a passar, atenta, e eu não quero também perder a face, e portanto não explicita claramente que não quer continuar. Mas mostra com as respostas. Até que Górgias se vê obrigado, Górgias, que é um sofista, talvez um dos sofistas, se não o sofista mais importante da Grécia Antiga, Górgias vê-se obrigado a intervir. Ora, vamos ver como é que isso acontece. Sócrates dá um argumento e Cálicos responde, parece que sim. E Sócrates volta outra vez a argumentar. E Cálicos diz, não percebo nada dos teus sofismos, Sócrates. E Sócrates explica melhor a coisa. E Cálicos a seguir, que pretendes tu com a continuação destas tolices? E Sócrates também vai respondendo. E Cálicos volta a dizer, perdão, e Cálicos volta a dizer, não entendo o que dizes. E Gorgias percebe que Cálicos não quer responder, está a tentar desativar esta comunicação. E tanto Gorgias intervém e diz: não fales assim, Cálicos, responda ao menos em atenção a nós que somos que estamos a assistir, para que esta disputa chegue ao seu termo. E Cálicos ainda justifica porque é que quer acabar, mas Gorgias insiste e finalmente Cálicos diz: muito bem, Sócrates, continua com as tuas perguntas pequeninas e miudinhas, já que Gorgias assim o quer. O que é que ele está a dizer? Eu não quero. Mas faço isto porque Gorgias assim o quer, por respeito com Gorgias. E, portanto, aqui temos sentimentos negativos, pelo menos da parte de Cálicos, de Sócrates não tanto, que levam a cada vez isto a funcionar cada vez pior. A distorção 2, uma segunda distorção. Um exemplo. Uma situação em que uma pessoa suspira de impaciência na presença de outra pessoa. Vamos chamar a primeira pessoa A e a segunda pessoa B. A suspira de impaciência na presença de B. Confrontada por B, A nega que tivesse feito alguma coisa. Pois está muito bem, na verdade, com toda a paciência do mundo. Olha, passa-se alguma coisa, estás aborrecido. Eu, aborrecido? Não, é isso, estás a fantasiar. Isso, não é? Nada disso, eu estou muito atento e muito interessado. Ok? Aqui há, portanto, a primeira pessoa que fez o suspiro, que deu sinais de que não estava interessado, nega que o tivesse feito. Há muitas variações desta situação. Situação em que a pessoa que é confrontada com o seu comportamento que indica uma determinada posição, nega que o tivesse feito. E a outra pessoa que viu isso é levada a duvidar de si própria e do seu discernimento. E isto tem um nome, em psicologia chama-se o gaslighting. A pessoa, há alguém, que é o agressor, que leva a vítima a duvidar de si própria, a duvidar das suas percepções, a duvidar da sua memória, a duvidar do seu raciocínio, e que vai ficando cada vez mais insegura e vai ficando cada vez mais perturbada, né? Este é um processo maligno mesmo, muito mal mesmo. E como é que se define esta situação? É que A comunica negando uma situação.
Por exemplo, o tal suspiro nega que quer continuar a comunicação. E a seguir, nega que está a comunicar essa negativa. Diz: não, não, eu não estou a fazer nada. Não, não, isso é fantasia tua. Ok? Portanto, A está a comunicar, mas não parece aceitar os compromissos inerentes a toda a comunicação. Porque nós, quando comunicamos com alguém, há determinados compromissos que não estão explícitos, mas que aceitamos implicitamente, como, por exemplo, a honestidade e a coerência. Nós não precisamos dizer à outra pessoa com quem estamos a falar: olha, tu vais ser honesto, ouviste? Até é ofensivo. Porquê? Porque está implícito que as pessoas vão ser honestas e que vão ser coerentes. Como isto aqui não acontece, não há honestidade e não há coerência, é, portanto, uma comunicação disfuncional. Isto é, afasta as pessoas. E temos exemplos aqui também em cargos. Eu há bocado não avisei, mas estes números que aparecem aqui do lado direito, às vezes eu ponho, é a indicação de onde é que se localiza no diálogo este excerto. Ok? Todos os diálogos de Platão estão indicados por numeração e letras para, em qualquer língua, poder ser localizado o excerto que queremos. E Cálicos diz assim: estou a ouvir-te há muito tempo, Sócrates, e à medida que vou concordando contigo, vou pensando que se alguém, para se divertir, te faz a mínima concessão, agarras-te a ela com uma alegria que pareces uma criança. Como é que pudeste tu imaginar que eu ou outra qualquer pessoa não sabemos distinguir entre prazeres melhores e piores? Portanto, Cálix foi confrontado por Sócrates de que não saberia distinguir, que ele teria dito que não distinguia. E agora está a negar, dizendo que se disse isso, foi uma brincadeira. Não é verdade. Isto é, portanto, é um gaslighting suave, moderado, não é? Suave, moderado, não é tão agressivo como nós explicitamos. Mas é, apesar de tudo, porque ele está a negar aquilo que tinha comunicado anteriormente, dizendo que não estava a falar a sério, estava a brincar. E claro, Sócrates queixa-se com razão e diz o quê? Ora, ora, Cálix, que falta de escrúpulos. Certíssimo, toda a razão, não é? Tratas-me como se eu fosse uma criança. Dizes-me primeiro que as coisas são de uma maneira, depois que são de outra. Tudo isto para me enganar. E, no entanto, a princípio não pensava que tu me quisesses enganar, porque te tinha na conta de amigo. Vejo agora que errei. E, portanto, Sócrates está aqui a queixar-se que Cálix falhou o compromisso da honestidade e da coerência. Muito bem. Instrução 3. Nós estamos numa situação em que alguém começa a comunicar connosco e nós não queremos responder a essa comunicação. Pode ser num transporte público, num autocarro, num comboio, queremos descansar, pode ser num avião, pode ser num espetáculo, num concerto. Há muitas situações em que nós não queremos estar a conversar. Não queremos responder à comunicação que as pessoas estão a ter connosco. Só que é uma situação específica, entre todos estes exemplos, é que nós não podemos abandonar a situação, nós não podemos sair do avião, nós não podemos sair do comboio, portanto, nós não podemos abandonar a situação. Então, temos um problema, porque, de acordo com esta teoria, o primeiro axioma é impossível não comunicar. Portanto, nós não podemos não comunicar. Mesmo que o outro comunique, mesmo que eu não queira comunicar, eu não consigo não comunicar. Mas nós queremos evitar o compromisso inerente a essa comunicação. Isto é, não me quero envolver na conversa, não quero ser honesto, não quero ser coerente, não quero discutir ideias, não quero. O que é que nós temos que fazer? Bom, a única saída é comunicar isso mesmo. Comunicar que não queremos envolver-nos nessa comunicação. Como é que podemos fazê-lo? Há várias técnicas que nós podemos usar e nós vamos falar aqui de duas, depois deixaremos as outras para as próximas aulas. Primeira técnica, que não é muito boa, é a aceitação. Nós podemos ceder momentaneamente e aceitar a conversa na esperança de que a pessoa fique satisfeita e que se cale e não continue. Mas a verdade é que, na prática, se nós começamos a responder, o risco de que seja cada vez mais difícil parar a outra pessoa, o risco é muito grande. De facto, é muito difícil depois, muitas vezes, parar a outra pessoa. Portanto, esta técnica não abre boas perspectivas. Um exemplo desta situação, em Gorgias, mais uma vez, Sócrates começa por fazer um argumento e para levar Cáulicos a aceitar a comunicação, lança-lhe uma isca, não é? Faz-lhe uma pergunta: tens uma ideia diferente de justiça ou está certo o que recordei? E Cáulicos cai. Foi exatamente isso que eu disse e repito agora. Perdão.
E Cálix já não consegue parar, porque já se envolveu, já começou a responder. E, portanto, ele quer parar, mas já não consegue fazê-lo. Um outro tipo de aceitação, mas agora passiva, isto é, já não é ativa na conversa, é usar comportamentos não verbais, através do corpo, não é? E para verbais, que são ruídos que não são palavras, suspiros, risos, bocejar, etc., para mostrar interesse. Portanto, podemos usar comportamentos como não fazer, não olhar para a pessoa, não olhar, não fazer contacto visual, assumir uma postura de enfado, de desinteresse, podemos fazer sorrisos amarelos, isto dentro dos comportamentos não verbais, nos paraverbais, já falei, suspiros, bocejar, etc. Na aceitação passiva, o outro pode parar, mas ainda há o risco de ele ignorar que não queremos comunicar e afinal ele não para. E aí nós ficamos cada vez mais envolvidos na interação, ficando mesmo difícil interrompê-la. Portanto, nesta situação, às vezes o outro não tem sensibilidade suficiente para perceber que nós não queremos comunicar, não queremos envolver-nos na conversa e continua por si a conversar. Há neste diálogo muitas situações destas, em que Sócrates ignora os sinais particularmente cálicos, que é de facto quem a partir de uma certa altura não quer mesmo comunicar, Sócrates ignora e mantém-no na interação, portanto, usando um subterfúgio, usei uma técnica, usei perguntas com afirmações que causam perplexidade a Cállicos, portanto, as perguntas e essas afirmações suscitam a curiosidade de Cállicos e Cállicos não consegue resistir e contra-argumentar ou perguntar de volta e ficar envolvido na conversação. E portanto não consegue, Cállicos não consegue pôr um fim à conversa. E isso faz com que a sua má vontade, a de Cállicos, não é? Vá-se agravando e tornando cada vez mais explícita. E isso leva-o a acabar por recorrer a uma outra técnica que ficará então para uma próxima aula, uma técnica mais agressiva, mais rude, mais dura, para ver se ele consegue acabar. Veremos, nos próximos episódios, veremos como é que isso vai acontecer. Na próxima aula teremos mais uma crónica da Lídia Jorge. Muito obrigado pela vossa atenção. Bom fim de semana e até à próxima quinta-feira. Até lá, tudo bom para vocês.